Fala pessoal, beleza? Eu sou o Ico Menezes e eu resolvi aqui compartilhar com vocês algo que eu estou fazendo e achei interessante talvez passar aí para a comunidade, porque pode ser que tenham muitos que tenham que fazer esse tipo de operação e de repente pode ser que não tenha tido uma luz ainda. E aí eu vou ver se eu consigo ajudar vocês. Eu estou fazendo um sisteminha aqui de ponto, que é um sisteminha de lançar pontos, né? Como se fosse um controle de horas aqui. E ele já está em uma certa fase, e eu estou fazendo algumas determinadas telas aí. E uma das coisas que eu precisava fazer era com que o dispositivo que a pessoa tivesse batendo esse ponto fosse um dispositivo permitido pelo gestor. Então imagina o seguinte, como é um sistema web, o funcionário pode acessar o sistema da casa dele e querer bater o ponto, e a gente não pode permitir isso. Então a gente precisa fazer um controle dos dispositivos que irão acessar o sistema. Dessa forma, quando você acessa o sistema, a gente tem aqui no sistema, na seção de cookies, alguns cookies que são criados automaticamente pelo sistema, né, como é a seção, assim por diante. Então vocês vão perceber aqui que eu criei um cookie chamado Host Access Open Key, que é uma senha ali do host que está acessando, né. E essa senha, ou esse aqui, ela vai ser passada por parâmetro ali na requisição, no request da solicitação do ponto, né, ou até mesmo nas próprias classes de controle que o cara tiver logado, a gente na hora de fazer o lançamento do ponto também vai passar essa host aqui, tá bem? Então vamos para o builder, eu já vou mostrar os códigos prontos. Antes de mesmo de começar, eu criei uma classe, né, chamada tcookie para ficar manipulando os cookies diretamente de uma classe e não diretamente ali no código. Então eu tenho um setValue, que eu vou passar o nome do cookie, o valor do cookie, a expiração, o caminho e o domínio, tá bom? Então aqui ele já vai setar isso no cookie, e aqui eu tenho um para recuperar, que é o getValue, e tem um para deletar também. Certo? Outra coisa que eu preciso informar para vocês aqui é o seguinte, veja que minha tela é essa daqui, ó. Na hora que eu clico em lançar ponto manual, veja que eu tenho um modal, esse modal em outro momento eu posso explicar como foi feito também, mas aqui eu vou determinar, por exemplo, que eu quero selecionar um ponto manual, que vai ser uma entrada, que eu entrei no dia 7 e a hora que eu entrei foi às 9h05 e eu faço uma justificativa. Na hora não tinha internet, por exemplo, eu estou lançando um ponto que eu não consegui lançar no momento. Quando eu faço esse registro manual, eu vou fazer para vocês verem. Ó, ele está falando assim: "Este dispositivo máquina não está liberado, solicite ao gestor a liberação". O que que é isso? Eu tentei fazer um ponto e eu estou na minha casa, por exemplo. Esse dispositivo, o meu gestor não liberou para eu fazer, bater esse ponto. Então como que é feito isso daí? Veja que na hora de lançar o ponto, eu estou fazendo aqui obtendo os dados, né, dos parâmetros, e aqui que está a jogada. Eu já vou mostrar o código pronto e explicar somente o código. Eu criei uma variável chamada valor accessKey, que eu pego da seção esse valor. Se eu tiver esse valor na seção, veja só, e eu tenho esse valor, que é esse valor aqui embaixo, que vocês estão vendo aqui, ó, 6573, eu tenho esse valor, ele joga esse valor aqui, então, portanto, ele não entra nesse if. Então, eu tenho esse valor aqui. E esse valor aqui, ele vai ser usado lá embaixo, você vai ver. Primeiro, eu faço uma verificação se existe uma hora de lançamento para informar que precisa ter um horário válido, uma data, assim por demais. Que eu preciso de todos esses campos aqui na hora de criar um registro. Eu preciso da justificativa do porquê, da data e da hora, tá? E aí, o que que segue? Segue o fluxo que, se tiver um CPF associado ali, eu vou fazer essa verificação aqui que vocês estão vendo, que é validate dispositivo liberado, passando o valor access key. Nesse caso, eu não criei ainda, vai ser no próximo vídeo, mas esse dispositivo liberado está me retornando falso. O que eu faria aqui? Eu iria entrar com uma transação, né, abrir uma transação, verificar se esse key está nos meus registros de dispositivo liberado, que provavelmente eu tenha uma tabela para isso. Deixa eu até verificar se eu já fiz essa tabela, mas é uma tabela que seria lá, as máquinas, né, que estão liberadas, mas eu tenho sim, eu acho que eu fiz, não sei onde está, mas eu tenho aqui sim essa tabela.
funcionário, unidade, transação, mas isso não vem o caso agora, a gente pode depois modificar isso daí, criar essa tabela, tá? Mas a ideia mesmo era só mostrar aqui como que funciona a parte de mandar essa requisição. Então vou voltar aqui no código. Então aqui nessa parte que a gente começa a instruir para fazer a liberação, vamos lá aqui, deixa eu achar aqui, eh, aqui ó. Então aqui, se eu tenho esse valor, eu pego esse valor e vou abrir uma transação com a base de dados para poder fazer a transação em si, tá bom? Então se essa máquina não tiver liberada, como estou passando por parâmetro, não vai dar certo, tá bom? Porque eu tô indo lá no servidor, verificando se essa máquina está liberada sim ou não, e se ela tiver liberada, veja que se eu mudar aqui, imagina que eu peguei esse key, verifiquei, ele existe, e eu vou dar um retorno true lá, né, para ele, né, nesse momento. Então deixa eu salvar isso aqui para a gente só fazer um teste aqui, ó. Vou clicar em lançar, uma entrada, uma data, uma hora qualquer aqui, uma justificativa, não tinha internet, e vou registrar. Veja que o registro foi lançado com sucesso. E aí eu posso atualizar aqui, ó, esse registro foi lançado aqui, ó, 95, tá vendo? Uma entrada, assim por diante. Deixa eu fechar todos aqui para vocês verem. Então a ideia é essa, sempre mandar por parâmetro esse axis aqui, ó, tá bom? Que é o que está sendo criado. Veja, se eu limpo a seção, por exemplo, esse cara vai sumir, né? E automaticamente esse cara não vai existir nesse momento aqui, ó, quando a gente tentar fazer um get cookie. Não vai existir, então ele vai criar, né? Então vai passar a ser eu criei por uma unique ID aqui, mas poderia ser o nome do roast, qualquer valor aqui, né? E esse valor vai ser passado por aqui. Obviamente que se esse valor for criado um novo valor, não vou ter na minha base de dados, então ele vai parar aqui, vai falar que essa máquina não está liberada. Caso contrário, vai chegar esse valor lá no servidor, vai ser criado isso daí, né? Que ainda não fiz essa tela também, mas nos próximos vídeos eu posso mostrar como que eu vou fazer isso. Mas é uma maneira de mandar um cookie pela requisição ou antes de mandar lá para o servidor, você já validar se está ok ou não. Outra coisa que é interessante dizer é que esse if está aqui dentro já da transação de abertura. Ah, seria melhor colocar ele fora? Depende porque de repente eu poderia colocar ele até aqui no final, antes do store, porque eu preciso talvez gravar essas informações para mandar para o sistema, não gravar de fato no banco, mas falar, olha, quando liberar esse dispositivo, aí você grava o que eu enviei, assim por diante. Tá bom? É isso, aí nas próximas a gente vê se a gente consegue mostrar o final disso daí.